Queridos, hoje nós vamos falar, ainda estamos na meditação sobre os capítulos do livro do John Maxwell, as 21 indispensáveis qualidades do líder, e hoje nós vamos falar da lei de número 20, que é a educabilidade, uma palavra até difícil de ser dita, né? Então, para se tornar mais fácil, eu vou trocar um pouco aqui essa expressão, vamos falar um pouquinho sobre a importância de ser ensinável, né? De o líder ser ensinável. No livro, o John Maxwell traz essa característica da liderança, mais para o aspecto das organizações, mas eu sei que isso é aplicável na nossa vida, em todos os sentidos, na liderança. Quando eu estava lendo o capítulo, lendo o texto, e obviamente que a gente é levado para a Bíblia, e a Bíblia confirma todos esses princípios. E uma coisa que me veio ao coração foi que Jesus não nos chamou para fazer líderes, Ele nos chamou para fazer discípulos. E o que é o discípulo, senão um aluno? Até a própria palavra discípulo, é o talmidim, é um aluno, é alguém que se coloca nessa posição de ser ensinável, de ser um aprendiz. Então, para que nós possamos desenvolver a nossa liderança, nós precisamos ser uns talmidins, bons discípulos. Nós precisamos aprender a desenvolver a educabilidade. E aí, pegando um pouco do livro e também o que a palavra de Deus nos ensina, eu separei aqui 3 lições importantes para nós sobre ser ensinável, sobre a educabilidade. A primeira lição que eu queria compartilhar com vocês aqui é sobre a importância de vencer o orgulho. Mídia, tenho? Pronto, maravilha, vai facilitar. Então, a lição número 1, você pode dizer para mim aí? A lição número 1, quero me tornar um discípulo, quero me tornar um líder ensinável. O que eu tenho que fazer, Nery? Primeira coisa é vencer o orgulho. Tem um texto que eu gosto muito, inclusive, e me desafia demais, que é Provérbios 12:1, que diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Essa versão ela é até mais direta, né? Quando nós somos ensináveis, na verdade, a gente acaba se libertando desse orgulho que nos impede de receber bem a correção, que nos impede de ouvir o outro quando o outro fala algo que nós não queremos ouvir, ou que não nos agrada. Porque é muito fácil nós ouvirmos elogios. Eu sei que talvez, para alguns aqui, como é para mim, o elogio te deixa meio desconcertado. Mas é bom ouvir o elogio, é bom ouvir aquela palavra que te afirma. Mas e quando o que o outro está falando talvez revelando alguma falha, algum ponto de crescimento, os famosos feedbacks? Quando você recebe esse feedback, quando você ouve alguém falando uma das suas áreas de crescimento, pontos de melhoria, como é que você recebe isso? A Bíblia diz que nós devemos amar esses momentos, Há um tempo atrás eu participei até de um treinamento, e aí falando sobre feedback, alguém falou lá que dentro da organização deles, eles tinham uma cultura de que quando alguém dava um feedback para o outro na hora tinha que sacar uma grana, e lá era costume de dar R$100, puxava R$100 da carteira e já dá-lhe R$100 no outro quando dava um feedback. Eu falei, rapaz, se a gente aplica isso na igreja, hein, Eduardo? Mas a verdade é que nós precisamos nos desenvolver nessa capacidade de ouvir o que o outro está falando para o nosso crescimento, para que nós possamos avançar. Então, para ser ensinável é necessário reconhecer que você não sabe tudo. É necessário a gente se colocar nessa posição de alguém que erra, de alguém que está em um processo de transformação e de crescimento. Se eu permitir que o orgulho tome o meu coração, e eu acho que eu já estou nessa posição em que, não, eu não erro, eu sei de tudo, não preciso que ninguém me fale nada, possivelmente eu também vou bloquear o meu crescimento. Eu vou ser impedido de crescer, porque todos nós temos
as áreas cegas, né? Tem muitos pontos que eu não consigo enxergar, tem muitos pontos que eu não consigo ver. Talvez agora, enquanto eu estou aqui falando com vocês, tem muita coisa que daqui, desse ponto de vista, eu não consigo enxergar, mas você que está aí consegue. E como que eu vou crescer? Como é que eu vou me aperfeiçoar? Quando alguém que está em um outro ponto de vista enxerga algo que eu não estou vendo e eu tenho a capacidade de ouvir, de escutar, de aceitar. E se nós parássemos para analisar isso, é de fato o que a Bíblia diz. É uma questão de inteligência eu aceitar o que o outro está falando, porque isso vai me fazer crescer, vai me fazer avançar. Para ser ensinável, é necessário reconhecer que nós não estamos ou não vamos estar sempre certos. Eu posso estar errado. Então eu tenho que ouvir o que o outro está falando, mesmo que isso me desagrade, mesmo que o que o outro esteja dizendo ou pedindo que eu faça, falando, não seja aquilo que eu faria no lugar dele. Um exemplo que a gente tem na Bíblia é o exemplo de Naamã. Naamã era o grande general sírio e foi acometido de lepra, e quando ele teve lepra, não encontrando nenhuma saída, nenhuma solução ali na Síria, uma das servas dele disse que tinha um profeta em Israel que poderia ter uma solução. E ele aceita ir a Israel, inclusive com cartas do rei da Síria, para que ele fosse até o profeta Eliseu. Só que acontece um negócio interessante, porque quando ele chega lá no profeta, o profeta nem o recebe, manda o discípulo dele para dar um recado para Naamã e diz, vá lá e entra lá no Rio Jordão e dá lá 7 mergulhos no Rio Jordão que você vai ser curado. E aqui é interessante porque o que revela esse texto é o orgulho de Naamã. Quando ele fala, mas é porque eu vim aqui em Israel e eu achava que ele iria vir até mim, e ele ia orar a Deus, ia colocar a mão na minha ferida. E isso revela uma incapacidade, de ser ensinável, ou de estar nessa posição de ser ensinável. E eu vou dar um testemunho aqui, um exemplo para vocês, mas eu acho que quase todo mundo aqui já sabe, já falei algumas vezes, mas antes de vir para a Igreja da Paz, eu e a Piera nós tivemos uma experiência em outro ministério, chegamos a pastorear a igreja, e às vezes a gente sustenta uma falsa humildade, mas quando eu vim para a igreja, quando eu vim para cá, e aqui, nas primeiras semanas, eu me recordo disso, você começa a analisar tudo e todos, e começa a se colocar naquela posição de, mas eu já fui pastor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e você começa a pensar assim, se eu estivesse nessa posição, eu não faria isso, eu faria de forma diferente. Era quase como o Naamã, sabe? Dizendo assim, numa situação dessa ele tinha que ter vindo até mim aqui, e orado meia hora em línguas, e colocado a mão em cima da ferida. Como é que ele manda um discípulo dele para vir aqui fazer isso? Ele está achando que eu sou quem? E o que Deus faz quando nós temos essa postura? Ele nos quebra. Ele quebra o nosso orgulho para nos ensinar, Deus foi tão bom comigo nesse processo, porque quando Deus nos trouxe para a Igreja da Paz, Ele nos deu pessoas maravilhosas para estarem conosco. E eu tenho até a honra de estar com algumas delas aqui. Deixa eu ver se está. Tá ali. Douglas, meu primeiro líder, maravilhoso. Deus me deu o cara mais top para cuidar de mim. Douglas e Tayla foram nossos líderes. E como foi bênção na nossa vida. Mas olha só, quando Douglas e Tayla foram nos pastorear, Douglas eu acho que tinha 2 anos, Douglas. 2 anos de fé, 2 anos de conversão. E eu me lembro de quantos discipulados, o Douglas dentro do carro comigo, dizendo, e aí, como é que está a vida de oração? Está lendo a Bíblia? E eu dentro de mim, talvez dizendo assim, meu Deus, já fiz teologia, já passei por tanta experiência, e o cara está me perguntando aqui se eu estou lendo a Bíblia. Mas era Deus me tratando comigo. E assim foi
os processos, né? E assim, estava falando aqui agora há pouco dos pontos de vista, eu não sei para ele, talvez depois ele venha aqui e dar o testemunho de como é que foi me ter como discípulo. Mas Deus me tratou de tal maneira que eu pude me colocar debaixo e reconhecer e honrá-lo como líder, e foi bênção demais. E Douglas me ajudou em áreas da minha vida, em um momento crucial, foi fantástico. Por quê? Porque eu entendi que era um processo de Deus e eu precisava ser ensinável, né? Depois vieram outros líderes que me abençoaram tanto, está aqui o Marcos, né? O Marcos e a Ana, que são também meus líderes, que investiram tanto e me abençoaram tanto. Depois o Wellington, hoje o pastor Willy, e em cada fase eu fui aprendendo. Então, o que eu vejo em relação a isso? Eu vejo que se nós não vencermos o orgulho para nos colocarmos debaixo da autoridade de alguém, aprendermos com essa pessoa, ouvirmos a correção, a repreensão quando necessário, nós vamos ficar estagnados. E pelo contrário, não é nem ficar estagnado, nós vamos recuar, porque nós vamos sucumbir diante do orgulho. O orgulho faz com que você permaneça leproso, e a lepra leva para onde? Né? Se o cara continuar leproso, ele vai morrer. Quando Naamã decidiu escutar, inclusive por conselho dos seus servos, né, ele já estava indo embora já, e os camaradas dele que estavam com ele falaram: mas meu senhor, o senhor saiu lá da Síria, veio para cá e o senhor vai voltar. Não é tão mais fácil ir lá e dar esse mergulho nesse rio? E quando ele decide fazer isso lá, né, 2 Reis 5,14 diz: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ele ficou purificado. Então, meu irmão, primeiro conselho, primeira lição para você é: quebra o orgulho. Quebra o orgulho. Larga a mão. Porque eu sou o general de não sei das quantas. Porque eu sou o líder bambambam. Porque eu sou o fulano de tal. Porque eu sou isso, aquilo, outro. Ei, quebra o orgulho. Tira a capa, tira a armadura. Fica despido. Aceita, que dói menos. Segunda lição que eu aprendo aqui com isso. Então, a primeira lição é: vença o orgulho. Segunda, cuidado com o sucesso. Cuidado com o sucesso. O sucesso, ele é muito perigoso. E aí, quando eu estava pensando nisso, o que seria aqui ter cuidado com o sucesso, Nery? É exatamente quando você acha que chegou lá, sabe? Quando você acha que já está no ápice, já chegou no seu ápice, você já fez o que deveria fazer. E o perigo do sucesso é porque o sucesso começa a nos empurrar para uma independência, né? Para dependermos menos de Deus, tomarmos decisões sozinho, tomarmos decisões por conta própria, porque às vezes a gente acha que já sabe tudo. Não, eu já li a Bíblia 15 vezes, eu já oro todo dia, eu já vou na igreja 5 vezes só no domingo, e olha que só tem 2 cultos. E você vai se tomando, né, se deixando levar por esse sentimento de que você já fez tudo o que deveria fazer, e já sabe tudo o que deveria saber, que você acha que pode tomar decisões sem consultar Deus, sem consultar seus líderes, sem consultar, né, as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. E isso é muito arriscado. Qual é o exemplo que nós encontramos na palavra? Salomão foi um grande homem de Deus, sim ou não? Fantástico. Salomão orou a Deus e escolheu sabedoria em detrimento de fama, dinheiro. Poderia ter pedido qualquer outra coisa, ele pediu sabedoria. E Deus deu a sabedoria. Salomão sobrepujou em sabedoria. Só que qual foi o perigo, qual foi o erro de Salomão? É que Salomão se encheu de tanto sucesso por causa da sabedoria, e faltou a ele esse cuidado, que no fim da sua trajetória aconteceu uma catástrofe, né? Uma verdadeira catástrofe. Não sei se você já parou para analisar, para ver, né, o fim da trajetória de Salomão. É uma catástrofe, né?
A Bíblia diz lá em 1 Reis 11:4, diz assim, ó, sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais totalmente fiel ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Por que isso aconteceu? Porque ele começou a tomar decisões por conta própria. Porque eu vou pegar aqui a filha do faraó e eu vou casar com ela, porque eu vou fazer uma aliança aqui e o Egito vai ser meu parceiro. E em função dos seus desejos pessoais, porque será que era a vontade de Deus que Salomão tivesse 1000 mulheres? Deus tem juízo, menino. Só uma já dá o trabalho que dá. E ele, por causa dos seus desejos pessoais, foi tomando decisões por conta própria. E foi fazendo alianças políticas que não eram abençoadas, não tinham a direção de Deus. Por quê? Porque já estava tão tomado pelo sucesso que achava que não precisava mais consultar a Deus. Então, meu irmão, qual é a lição aqui nesse ponto 2 que eu quero falar com você? Nunca perca essa consciência de que o sucesso que Deus te deu hoje, ele vai ser insuficiente amanhã. Amém? Às vezes a gente fica muito apegado ao passado, né? Porque eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Ei, hoje é um novo dia. E você vai continuar precisando de Deus, vai continuar dependendo de Deus e necessitando das pessoas que Ele colocou do seu lado para te ajudar. Para nós finalizarmos, uma terceira lição que eu compartilharia com você aqui em relação ao ser ensinável, né? Continue avançando. Quando Paulo diz lá em Filipenses 3, 12 ao 14, ele diz assim, ó, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está enfatizando aqui? Ele está enfatizando que essa nossa jornada, que essa nossa caminhada com Deus, ela é uma jornada de crescimento. Então, eu não posso ficar apegado às coisas do passado, né? Ele até diz, esquecendo as coisas que para trás de mim ficam, ok? Eu vou avançando para frente, avançando para o alvo. Se eu sou um líder ensinável, eu vou ter essa consciência. Como nós já falamos aqui, eu vou quebrar o orgulho para eu ouvir o que o outro está me falando. Eu vou ter o cuidado de não deixar o sucesso me ensoberbecer e me colocar debaixo da autoridade de quem Deus constituiu para estar aqui comigo. Eu vou ouvir, eu vou obedecer, tá? Mas ainda mais, eu vou ter essa consciência de que o que eu já conquistei não é suficiente, é uma jornada. E eu vou caminhando até a perfeição em Cristo Jesus. Você já leu a Bíblia? Não precisa nem responder. Se já, amém, glória a Deus. Leia de novo, e mais uma vez. Amém? Até Jesus voltar, meu irmão, porque só quando Ele voltar, Paulo mesmo diz, que Ele vai nos revestir, agora trava-língua é difícil, de incorruptibilidade, que Ele vai nos aperfeiçoar de verdade. Mas até lá, nós estamos em uma jornada de crescimento, nós precisamos ir avançando, e aprendendo todos os dias. Todos os dias. Aí Oséias 6:3 diz, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. É uma jornada, eu vou seguindo, eu vou caminhando, e todo dia eu preciso aprender mais a respeito de Deus. Aqui eu quero até trazer para um exemplo prático
para nós aqui como líderes, né? Nós não podemos nos contentar. Talvez você fale assim, mas o que eu queria mesmo era ser líder de célula. Agora eu já sou líder de célula. Pronto, amém. Já conquistei tudo que eu queria, porque tudo que eu queria era ser líder de célula. Eu não digo nem que você tenha que ter essa ambição por trilhar uma escadinha e ascendendo os degraus ministeriais. Não, mas você tem que querer mais. Se você já ganhou uma vida para Jesus, queira ganhar 2, 3, 4. Tenha a pretensão de fazer como Paulo e Silas fizeram, né? De virar o mundo da sua época de cabeça para baixo. Queira fazer mais. Você como líder, se aperfeiçoe nessa área. Decida afiar o seu machado. Me ajude aqui. Para um líder, que todos nós aqui somos líderes, amém? O que seria para nós aqui afiar o machado? O que seria? Será que vir ao Tadel todo domingo é afiar o machado? Pode falar com vontade assim. Sim ou não? Sim ou não? Depende, faz parte, né? Pode ser que você venha, mas a cabeça está lá. Mas será que isso aqui contribui? Sim ou não? Está aqui ouvindo falar de liderança e te afiando o machado da sua liderança. Coloque isso como uma prioridade, meu irmão. Fale, não vou negociar todo domingo. Eu vou estar lá no Tadel, porque isso é importante para mim, como líder. Né? Será que ler a Bíblia é importante? Demais. Meu Deus, como é que você vai para uma guerra com a espada sem afiar, né? Então não é nem afiar o machado, é afiar a espada. Ler a Bíblia, não só uma leitura, aquela leitura mística, né? De ir lá e botar a mão na caixinha e pegar o texto, qual é o versículo aqui de hoje, né? Estude a sua Bíblia. Eu sou de uma época, falando assim até parece que eu sou velho, né? Mas 22 anos de crente. Que a gente tinha as Bíblias de estudo, né? Que você ia lá lendo o versículo, olhando no rodapé, do lado você tinha um comentário bíblico, do outro você ainda tinha uma concordância, né? Aí municiado com todas essas ferramentas, aí você ia lá estudar e aprofundar. Hoje há uma facilidade tão grande para você se aprofundar, é ou não é? Hoje tem aplicativos aí que você pega um versículo e fala assim, me dê a exegese, contexto bíblico, contexto geográfico, histórico, narrativa, exemplos, e já te entregam tudo para você se aprofundar. O que eu estou dizendo? Afiar o machado, você que é um líder ensinável, deve se aprofundar, ir mais fundo. Não queira ficar só na superfície. Vá mais fundo. Vá mais fundo. Será que é ou não é importante isso, gente? Será que isso vai ou não enriquecer suas conversas de discipulado? O tempo que você estiver aconselhando seu discípulo, né, ou aconselhando alguém. Então decida ir mais fundo. Ler livros, será que é afiar o machado para o líder? Quantos livros sobre liderança, discipulado, quantos livros sobre relacionamento com Deus, vida devocional, você já leu esse ano? Amém? Fazer os cursos dos trilhos de treinamento, é importante ou não é? Só uma vez? Faça, refaça, depois faça de novo. Até que isso esteja realmente no seu DNA. Amém? Vou só fazer algumas perguntinhas aqui para a gente poder revisar as questões que vão cair na prova, tá bom? Você admite seus erros? Quando o líder chega e fala com você e diz, meu querido, parabéns por isso, você é top, você é um faixa preta. Tem essa área aqui que a gente pode avançar e melhorar. Qual é a reação do teu coração? Como é que você reage? Porque a gente faz tanta coisa e tal, mas vem me apontar o meu erro. Como é que você reage? Você agradece? Atenção, meus discípulos, quero R$100 toda vez que eu apontar um erro agora, viu?
feedback. Brincadeira, gente. Mas é verdade, se quiser. Você pede perdão quando necessário? Você fica sempre na defensiva quando alguém está te dando um feedback? Como é que você reage? Outro ponto para a gente pensar. Como você reage em situações em que você precisa ser liderado por pessoas aparentemente com menos bagagem do que você? Qual é a sua postura? Qual é a sua reação? Eu acho legal, uma vez eu vi alguém fazendo uma aplicação daquele texto onde Jesus envia os 70 e ele diz assim, não levem bolsa, né? Não levem bagagem. Achei legal, talvez pode ser um pouco fora do contexto, mas essa aplicação dizendo assim, a bagagem nos atrapalha, né? Porque às vezes quando a gente vai cumprir o chamado, a gente quer levar a nossa bagagem. E às vezes a bagagem te impede de se submeter a alguém que você acha que tem menos experiência. Ok? Para finalizar essa pergunta, o que você está aprendendo hoje? Qual é a sua postura aqui, agora? Sua postura está como observador, como um avaliador ou como um aprendiz? O que você está aprendendo com seus líderes? Se eu falasse, separe 5 pessoas que ministram sobre a sua vida e te pedisse para fazer uma lista das coisas que você aprende com cada uma delas, você seria capaz de colocar mais de uma coisa nessa lista? Às vezes nós achamos que a culpa é do outro. Porque fulano não me ensina. Não. Talvez sejamos nós que somos incapazes de aprender. Desculpa, gente, porque hoje teve pouca piadinha, porque a palavra é dura mesmo. Ai, Deus. Faça uma relação, é um desafio, faça uma relação com o nome aí dos líderes que estão perto de você. Talvez seus pais, seu chefe, mas também seu líder de célula, seu discipulador, líder de área, supervisor de setor, pastor, Willy. E se desafia a fazer uma lista dizendo, Deus, obrigado, porque com fulano eu aprendo isso, isso, isso e isso. Se você ficar chocado porque não conseguiu colocar muita coisa na lista, revise e comece a orar dizendo, Deus, me torna um discípulo mais ensinável. Amém? Deus abençoe, queridos.